Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? E aí, como é que foi de final de semana prolongado com o feriadão de ontem, da segunda-feira, Dia do Trabalhador? Foi bom? Foi bacana? Você passou trabalhando assim que nem eu? Eu passei na correria aí, mas é isso, né, gente? A gente tem que trabalhar, tem jeito, tem que pagar conta. Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Eu já aviso a você que hoje teremos aí 3 vídeos, porque hoje tem sorteio da Copa do Brasil, no qual a gente vai falar já aqui nesse primeiro bloco do nosso vídeo, né? Desta terça-feira, hoje é dia 2 de maio de 2023. Já chegamos no 5º mês do ano aí, então que todos nós tenhamos aí um maio maravilhoso, cheio principalmente de saúde, né? O que eu desejo para você, para mim, para todos nós, né? Então, assim, como tem sorteio hoje da Copa do Brasil, hoje nós vamos ter 3 vídeos aqui no canal. Teremos nosso vídeo meio-dia, teremos também das 18 horas e no meio, às 15 horas, teremos aí o vídeo para a gente falar dos confrontos da Copa do Brasil. O sorteio acontece hoje às 13 horas, a 1 hora da tarde, e por isso a gente vai fazer esse terceiro vídeo aí, teremos 3 vídeos aí, tá bom? A gente falar muito de Copa do Brasil, mas o das 3 horas, como já disse para vocês, especificamente vai ser todo pra gente falar da Copa do Brasil. Vai ser um pouco mais curto, evidentemente. Então vamos lá, né? Chegando, então, pra vocês aí, mensagem não, tá chegando, é uma mensagem aí, não deixa de ser uma mensagem, né? Para falar de Cristiano Santos, a voz que divulga você, para você que de repente está aí ouvindo a gente, quer divulgar sua empresa, quer divulgar aí a sua festa, a sua marca, né? Coloque a voz de Cristiano Santos, ou até mesmo aqui, ó, no nosso YouTube, né? Vem divulgar aqui com a gente, é simples, só 779-9810-2174, que é o nosso WhatsApp. Você entra em contato aí, a gente bate um papo e a gente começa a divulgar você aqui também no nosso YouTube. Então, recados para você de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também de Porções e Bolos da Linde para você e quer aí degustar uma comida deliciosa. Mas não é só comida não, tem bolo, tem torta, né? Tem aqueles bolinhos fritos de tapioca. Ah, meu Deus, tem torta, as tortas, meu Deus do céu. Mas torta aqui a mulher tem que esconder, né, rapaz? Porque falar assim, não, tá vendida já, porque senão, pensa num trem gostoso, né, rapaz? Torta é tudo de bom, né? Eita, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Tem pudim, então? Ai, meu Deus. Ó, já tô salivando, gente. Tanta vontade. Vamos lá, então. Depois dela também, depois da nossa tradicional vinheta, eu volto pra gente trazer as informações hoje. Vamos falar de Copa do Brasil, evidentemente. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, Série B do Campeonato Brasileiro também. Enfim, tudo que foi notícia, tudo que foi informação desse final de semana. Segura aí que eu volto já. Alô, você clientes do Porções e Bolos da Linde. 779-9864-7115. O Porções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, porções e bolos da Linde. WhatsApp 779-9864-7115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 779-9810-2174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
então trazer notícia, trazer informação para você que tá ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente traz para você as notícias, as informações. Já vou trazer para vocês o áudio aí do VAR, né? Do confronto entre Flamengo e Botafogo. Vocês lembram aquela falta assim, escandalosa, falta muito dura que o Thiago Maia, até ele mesmo se machucou na jogada, né? Que o Thiago Maia fez aí em cima do jogador do Botafogo, né? E a gente vai trazer já o áudio aí da arbitragem, do VAR, desse confronto. E vocês se preparem, porque o que a Edna percebeu naquele lance, gente, é absurdo. Sinceramente, parece que ela estava em outro planeta, outro jogo. Acho que ela não sei onde é que ela estava com a cabeça para ter visto o que ela falou que viu. Sinceramente, porque a imagem, eu vejo a bola longe e o jogador não nem disputa a bola. Mas é assunto para daqui a pouco, quando falarmos de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar desse assunto. O Ancelotti, eu não sei o que a CBF está esperando, gente. Sinceramente, olha a última declaração de Ancelotti. O Ancelotti, como queira chamar o mesmo, que é o técnico do Real Madrid, ironiza a data limite para assumir seleção. Abre aspas. Uma bobagem. Fecha aspas. A seleção brasileira virou uma bobagem? É isso mesmo? Carlo Ancelotti não está muito preocupado com o prazo dado pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Na realidade, o técnico do Real Madrid agiu como se o convite para treinar a seleção brasileira sequer existisse. Em entrevista coletiva na última segunda-feira, ou seja, ontem, o treinador italiano foi perguntado se vai discutir seu futuro até o dia 25 de maio e ironizou. Abre aspas, já disse que não falo do meu futuro, mas respondo que a data limite é uma bobagem, mas não falo do meu futuro, fecha aspas, declarou aí o técnico do Real Madrid. Não há data limite porque não falei com ninguém, não falo do meu futuro, disse o treinador, seguido aí de risadas dos jornalistas presentes. O prazo de 25 de maio foi dado pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, na última semana. Segundo o dirigente, caso Ancelotti não desse aí uma resposta até essa data, ele partiria para um segundo plano na escolha do novo técnico da seleção, cargo vago desde o fim da Copa do Mundo. Na última sexta-feira, o treinador italiano havia afirmado que seu futuro estava escrito até 2024, ano em que se encerra seu contrato com o Real Madrid. O time espanhol tem os 2 jogos com o Manchester City pela semifinal da Champions, nos dias 9 e 17 de maio. Se avançar, o time disputará a final no dia 10 de junho. Pois é, sinceramente, eu vou fazer um compromisso com vocês que eu não vou falar mais desse assunto Ancelotti aqui e seleção brasileira. Não vou, a não ser que tiver uma definição. Não vou trazer mais informação desse Ancelotti, não vou. Porque, sinceramente, é um desrespeito, sabe? E assim, a seleção, o seu Edinaldo Rodrigues, ele se expõe a isso, na seleção a isso. Olha o tamanho da seleção brasileira, vai ficar dando tanta importância. Ancelotti é um baita de um treinador, sim, mas a seleção brasileira, ele nunca vai chegar nem perto da importância. Pelo amor de Jesus Cristo, rapaz, sincero, a que ponto chegamos, né? E o Corinthians está de técnico novo com a saída aí do Cuca, né, que pediu demissão devido a todo aquele imbróglio de estupros, etc e tal, né, em 87, uma menina de 13 anos, ele não aguentou a pressão, pediu demissão e o Corinthians estava no mercado em busca de um novo treinador. O Cuca já chegou, né, já conversou com os jogadores, já fez o primeiro treino lá no Parque São Jorge, já comandou, na verdade, um treino lá no Parque São Jorge, e o Lucha está de volta ao time do Corinthians. Luxemburgo comanda treino do Corinthians e conta com reforços para a estreia. Pois antes mesmo de ser anunciado nas redes sociais do Corinthians, Vanderlei já foi a campo comandar o treinamento da última segunda-feira no CT Joaquim Grava, em Guarulhos. O comandante também definiu a lista de relacionados para o jogo da Conmebol Libertadores. O Timão entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Independiente Del Valle pela terceira rodada da competição na Neoquímica Arena às 21 horas no horário de Brasília, e terá Lucha à frente
do banco de reservas, reforçado pela presença de jogadores importantes. Pois é, depois de ficar fora do derby por controle de carga, o zagueiro Bruno Mendes, assim como o Fábio Santos, que havia sido aí cortado por febre e virose, né, também, né? Fagner, que começou no banco no último sábado, deve ser o titular aí nesse confronto pela Liberta. Fausto Vera, que saiu do jogo contra o Palmeiras com problemas estomacais antes aí do intervalo, é outro que volta à lista e deve ser titular. Pedro, recuperado aí de uma entorse no tornozelo, está novamente à disposição. Um possível Corinthians aí, eu vou falar já de Libertadores da América, aí a gente vai trazer, né, a escalação do Corinthians, enfim, a gente vai falar de Libertadores da América. Tem um Fluminense hoje também que joga a competição continental, então já a gente traz esse assunto e traz aí a escalação do timão do Corinthians, né? Mas assim, eu queria saber de você, meu amigo torcedor do Corinthians, você que não é, deixe nos comentários aqui o que é que vocês acharam aí dessa contratação de Vanderlei Luxemburgo. Vocês gostaram? Porque para muitos, o Vanderlei Luxemburgo está ultrapassado, né? Os últimos trabalhos que ele fez em Palmeiras e Vasco não foram trabalhos assim espetaculares, mas também não foram trabalhos que a gente pode falar assim, foi trabalho ruim. Ele chegou, retornou ao Vasco para tentar livrar o time do rebaixamento, não conseguiu. 2020, né? Antes dessa passagem para tentar salvar o Vasco da segunda divisão, ele teve uma passagem muito boa pelo Vasco, né? Levou aí o Vasco à Sul-Americana. E depois ele foi pro Palmeiras. E no Palmeiras ele fez muita coisa importante no Palmeiras. Até comentei num grupo de WhatsApp da gente, né, dos amigos, exatamente isso. O Luxemburgo não fez um trabalho espetacular no Palmeiras. Só que o que ele plantou lá, o Palmeiras está colhendo hoje. O Palmeiras, antes do Luxemburgo chegar lá, o Palmeiras era um time que não dava oportunidade para as categorias de base, para os jovens da categoria de base. Com a chegada do Luxemburgo, o Luxemburgo começou a subir esses garotos, colocar esses garotos no banco de reserva. O Palmeiras só comprava jogadores. O Palmeiras não utilizava jogadores da base. Quando o Luxemburgo chegou, começou a fazer esse trabalho. E hoje, né, claro, com o segmento do trabalho, tem muita competência do Abel Ferreira, evidentemente, né? Mas o Palmeiras se transformou nessa potência aí, nesse time que ganha tudo, né? Ou quase tudo. Então, Luxemburgo, esse processo aí do Palmeiras deve-se muito ao Vanderlei Luxemburgo, né? E depois o Abel Ferreira chegou e deu continuidade, e está aí um trabalho espetacular também, muito também, evidentemente, né, pelo bom trabalho que o Abel Ferreira desempenha, né, à frente aí da comissão técnica da equipe do Palmeiras. Não posso dizer para vocês, o Luxemburgo vai chegar no Corinthians, vai resolver todos os problemas do Corinthians, porque o problema do Corinthians não é só em campo. Existem outras situações do Corinthians, dívidas, jogadores velhos que, sinceramente, não era para estar mais no Corinthians. Mas uma coisa você pode ter certeza, os jovens no Corinthians vão ter muito mais oportunidades agora. Muito mais oportunidades. É nítido que o Corinthians não vai fazer grandes contratações. Vai no mercado no meio do ano? Evidentemente que vai. Mas você, torcedor do Corinthians, não espere chegar aí jogadores para parar aeroporto. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Muito difícil. Sinceramente, muito difícil. E é bom que você, torcedor do Corinthians, tenha essa consciência. O Corinthians está num rombo financeiro gigantesco, né? Gigantesco. E o próprio presidente do Willian Monteiro Alves, né, ele diz isso. Ele diz que a preocupação dele, ou a meta dele, é diminuir a dívida do Corinthians. E se assim ou se assim for, ele não tem sentido ele ir no mercado no meio do ano e contratar jogadores com salários absurdos, porque já tem no elenco do Corinthians jogadores com salários, sim, muito alto, né? Tem um jogador importantíssimo que quando ele atua o time do Corinthians muda totalmente, que é o Renato Augusto. Mas o Renato Augusto não consegue ter uma sequência de jogos. Joga 3, 4 jogos, 5 jogos no máximo e volta a sentir contusão. Então o Corinthians certamente vai ao mercado buscar um jogador de meio campo, vai, mas não espere
nenhum fenômeno assim vindo da Europa ou do futebol sul-americano aqui. Eu não acredito. Se vier, para mim vai ser uma grande surpresa. Falar então de Copa do Brasil, porque hoje acontece os sorteios aí, né, pra gente conhecer os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 está marcado para as 13 horas no horário de Brasília desta terça-feira, na sede aí da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no Rio de Janeiro. E claro que a gente vai acompanhar, né? E por isso hoje, especificamente hoje, nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, teremos 3 vídeos aqui no canal. A partir das 3 da tarde, às 3 horas, nós subiremos aqui mais um vídeo para a gente falar aí desses confrontos da Copa do Brasil. As 16 equipes estarão no mesmo pote, sem restrição de confrontos. Os mandos de campo são feitos pela CBF logo depois de definir os 8 duelos. Os jogos estão marcados para as semanas de 17 e 31 de maio. Horário onde assistir aí, claro, o Globoesporte.com, os canais aí de televisão, tanto aberto quanto fechado, também vão acompanhar. E você pode acompanhar também. Se quiser saber detalhes, né? Se quiser aí saber como vai desenrolar a esses confrontos da Copa do Brasil, às 15 horas a gente vai estar subindo um vídeo aqui no canal para que vocês possam acompanhar com a gente, né, esses confrontos aí, a minha opinião, e você dá a sua opinião também nos comentários aqui, tá bom? Fase de oitavas de final, hoje, né? Sorteio dia 2, às 13 horas, como já falei para vocês, será o sorteio. Os classificados, você já sabe, mas não custa nada repetir para vocês: América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Esporte Clube do Recife. É a Copa do Brasil, que às 13 horas tem um sorteio aí para a gente conhecer os confrontos das oitavas de final. A nossa primeira pausa e a gente volta já já para trazer aí Libertadores da América, né? Falar de Libertadores da América nesse segundo bloco. Então, espere aí um tiquinzinho, só um pouquinho, né? Para que a gente tome uma água e já já a gente volta para trazer as informações aí da Libertadores da América, os clubes brasileiros que entram em campo hoje e também os demais jogos da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Enquanto isso, tem para você a chamada de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também de Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta para a gente falar agora de Libertadores, mas antes de falar de Libertadores da América, hoje tem também Copa Sul-Americana, os brasileiros entrando em campo pela competição, e a gente vai detalhar para vocês aqui os jogos dos brasileiros nesta terça-feira. São Paulo joga hoje, o Santos joga hoje, então vamos lá. O Bragantino também é outro clube brasileiro que entra em campo hoje para defender as nossas cores, né? Então vamos lá então saber das coisas dessas equipes que entram em campo hoje pela Copa Sul-Americana. Começando pelo Santos, que vai visitar o News Old Boys, né? Vamos saber das coisas do Peixe. Vamos saber aqui então das coisas do Peixe e também do News, né?
Escalações prováveis então das duas equipes. O News Old Boys do Gabriel Heinze. Heinze levará a dúvida na escalação até uma hora antes do jogo. Sobre a formação, é possível que o time argentino entre com uma linha de 5 atrás, em um 5-3-2 ou no tradicional 4-3-3. No último fim de semana, usou a segunda opção. A dúvida é o zagueiro Gustavo Velasquez, né? Velasquez, que levou aí uma pancada no ombro. Em seu lugar, jogaria Ortiz. Escalação aí provável da equipe argentina: tem Royals no gol, Mosqueira, Dita, Ortiz e Piton, ou então o Martino, Ferreira ou então o Portilho, Esforza e Gomes, Sordo, Recalde e Aguirre na frente. Esse o provável time do News Old Boys do Gabriel Heinze, técnico aí da equipe argentina. E o Santos e o Peixe, como que vai para esse confronto aí? Peixe do técnico Odair Hellmann, que vem de uma boa vitória aí pelo Campeonato Brasileiro sobre o América Mineiro, né? Primeira vitória do Peixe no Brasileirão. Com pouco aí tempo de preparação, apenas 2 dias entre a vitória contra o América Mineiro e o jogo desta terça, Odair Hellmann fará pelo menos uma mudança apenas aí no time titular. Lesionado, Soteldo é o principal desfalque. O Daniel Ruiz, meio colombiano, deve entrar em seu lugar. O técnico pode contar com o retorno de Lucas Braga, recuperado de uma pubalgia, que viajou aí com a delegação santista para a Argentina. O atacante começa no banco de reservas. Provável escalação então do Peixe para esse confronto aí de logo mais pela Copa Sul-Americana: João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e também o Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodge e o Lucas Lima, Mendonça, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo na frente. Esse o provável Peixe para o confronto difícil contra o News Old Boys da Argentina. É complicado, né? Quando fala de time argentino, pode ser um time lá da 3ª divisão argentina. Quando fala em confronto contra o brasileiro aí, os argentinos crescem, né? O News há muito tempo não é aquele time que assusta, não é nada disso. Mas só o fato de ser argentino e na casa deles se torna um jogo bem complicado. Outro time que também joga hoje, né? Pela Copa Sul-Americana é o São Paulo. São Paulo vai visitar o Tolima. E a gente traz as informações das duas equipes para vocês que estão aí. Começando pelos donos da casa, o Tolima do técnico Juan Cruz. O rival do São Paulo nesta rodada está em momento crítico na temporada. Nos últimos 6 jogos, marcou só 1 ponto, no empate com o Jaguares Córdoba pelo Campeonato Colombiano. Os resultados levaram à demissão de Hernan Torres há uma semana e a chegada aí de Juan Cruz, argentino que passou recentemente pelo América de Cali e pelo Júnior de Barranquilha. Provável escalação então aí do Tolima é a seguinte: Christian Vargas no gol, Fabian Mosquera, Julian Guignones, José Cueno e também o Júnior Hernandes. Juan José Rubiano é o nome do menino, e também o Juan Valência, Facundo Boné, Geisson Lucumi e também o Brian Gil, Diego Eraso na frente. Esse o provável time do Tolima para o confronto contra a equipe do São Paulo, o tricolor paulista do técnico Dorival Júnior. O tricolor busca manter o 100% de aproveitamento, o que deixaria a equipe muito perto de uma classificação aos mata-matas aí, e com 2 jogos a fazer em casa dos 3 restantes. Arboleda, poupado contra o Coritiba, deve retornar ao time. Marcos Paulo, que fez 3 gols nas últimas 4 partidas, também tem chance de ganhar vaga entre os titulares. Provável escalação então do tricolor paulista: tem o Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e também o Caio Paulista, Luan ou Gabriel Neves, Pablo Maia e o Rodrigo Nestor. Marcos Paulo ou então o Alisson, Luciano e Erisson ou então o Wellington Rato na frente. Esse o tricolor paulista para o confronto contra a equipe do Tolima. O Wellington Rato pode ser testado numa função diferente, né? Com a impossibilidade aí do Caleri jogar,
outras opções não estão sendo criadas aí pelo Dorival Júnior, né? Outras opções aí. Até o Wellington Rato no ataque pode acontecer. O Edson é um jogador mais... É provável que ele jogue, porque ele é um jogador da função. Eu não acredito que o técnico Dorival Júnior vai inventar aí colocar o Wellington Rato, né? Que é um meia. Um cara que ele até faz gols, né? Mas é um meia, não é um atacante. Chega ali também para finalizar, mas ele é mais um cara que prepara ali as jogadas. O Calera ainda está com dengue, né, gente? Por isso o Calera ainda não vai jogar esse jogo aqui. Não jogou contra o Ituano, não jogou no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba e não vai jogar contra o Tolima. São 3 jogos aí, sem contar com o artilheiro Caleri. Outro time brasileiro que entra em campo nesta terça-feira é o Bragantino, que recebe o Estudiantes de La Plata. Vamos saber então das coisas aqui das duas equipes. Começando pelos donos da casa, que é o Bragantino lá de Bragança Paulista, né? Bragantino do Pedro Caixinha. Pois é, o Massa Bruta pode entrar em campo com a mesma formação que iniciou a partida contra o Cruzeiro, porém, há possibilidade de uma mudança no meio-campo. Lucas Evangelista, que não foi relacionado para a partida contra o Cruzeiro por ter aí passado a semana tratando aí de uma virose, né? Pode voltar ao time e iniciar como titular. O atacante Vitinho, que estava em transição, pode ser uma novidade entre os relacionados, mas caso vá para o jogo, deve iniciar a partida no banco de reservas. Provável escalação então do Bragantino para esse confronto: Lucão no gol, Aderlão então, o Andrés Hurtado, né? Eduardo Cunha, Natan e também o Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Eric Ramírez ou Lucas Evangelista e Bruninho, Elinho e também o Sorriso, ou então o Henry Mosqueira e Eduardo Sacha na frente. Provável time aí do Bragantino para o confronto contra a equipe do Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. O Estudiantes tem um desfalque do goleiro Mariano Andurra, que cumpre aí suspensão após ser expulso na última rodada, na vitória por 4-0 sobre o Taquari do Paraguai. Daniel Sapa é o provável substituto. Por outro lado, o time volta a ter aí à disposição o zagueiro Luciano Lolo e o volante Santiago Ascaciba, que cumpriram aí suspensão na última rodada. A dupla deve voltar ao time titular. Provável escalação então do Estudiantes é a seguinte: Daniel Sapa no gol, Nunes, Luciano Lolo e também o Romero, J. Rodrigues, Godoy, Benedetti, também o Roleiser e também aí o Ascaciba e o Mendes, né? E o Bozelli na frente, aquele Bozelli mesmo que jogou no Corinthians. Esse, o provável time do Estudiantes para o confronto aí contra o time de Bragança Paulista, o Bragantino. É a Copa Sul-Americana, né, rapaz? A Copa Sul-Americana na sua terceira rodada aí dessa fase de grupos. Claro que amanhã a gente traz tudo para você aqui que acontecia aí nessa Copa Sul-Americana. E amanhã também tem mais jogos, né? Amanhã e quinta-feira a gente traz para vocês então os jogos dos outros brasileiros na competição. Falar então de Taça Libertadores da América para você agora, ou a gente dá um tempo, toma uma água e fala já já? Hã? Vamos tomar água primeiro, né? Vamos tomar água, a garganta não aguenta falar tanto, gente. E já já a gente traz para vocês notícias, informações de Fluminense. O Fluminense também do Corinthians, ambos jogam hoje pela Taça Libertadores da América e a gente traz já já para vocês. Então dá só um tempinho, enquanto isso tem chamadinha aí de Poções e Bolos da Linde e também de Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais
mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, de volta aqui pra gente trazer notícias e informações da Taça Libertadores da América. Tem Corinthians em campo hoje contra o Independiente Del Valle, tem também o Fluminense contra a equipe do River Plate da Argentina. Vamos começar por esse duelo aqui entre Corinthians e Independiente Del Valle, né? Jogo importantíssimo para as pretensões aí do timão do Corinthians e a estreia aí, né? Ou reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando técnico do timão. Começar pelos donos da casa aqui, que é o Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo. O timão deve ter aí pequenas alterações no time titular em relação ao derby do último sábado pelo Brasileirão. Romero pode perder aí a vaga de titular para a entrada de Giuliano. Na zaga, depois de boas atuações, o jovem Murilo deve ser mantido ao lado de Gil, a depender da situação aí de Bruno Mendes. A tendência é que Fagner, poupado aí do primeiro tempo, né, do clássico, volte ao time titular, assim como o Fábio Santos na ala oposta. Pois é, rapaz, o Corinthians agora com uma cara nova aí na comissão técnica, né? Comandando a comissão técnica, né? Que é o Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo, conhecido Vanderlei Luxemburgo, multicampeão Vanderlei Luxemburgo. Provável escalação do timão tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Murilo e o Fábio Santos. Maicon, então, Rony, Fausto Vera, Giuliano e Adson. Roger Guedes e o Yuri Alberto na frente. Esse o timão para o confronto de logo mais contra o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle que é um time bastante complicado, né, gente? O Del Valle é um time nojento, time que vem surpreendendo aí, tanto que ele tem um apelido de derrubador de gigantes, né? É um time que se acostumou a aprontar para cima de times grandes, né? É o Independiente Del Valle, então, do técnico Martim Anselmi. O Del Valle chega disposto a complicar a vida do Corinthians na Libertadores. É o líder do campeonato equatoriano, com uma vitória recente em jogo contra o Emelec. E tem na arena, né, a chance de colar nos argentinos júniors no grupo da Libertadores. Para isso, conta aí com a presença de Michael ou Maicon Royos, uma das surpresas da equipe na temporada. O jogador de nacionalidade argentina e norte-americana tem 13 jogos com 7 gols e 3 assistências. A equipe também tem Sornosa, ex-jogador do timão, como um dos destaques aí nessa equipe do Independiente Del Valle, né, rapaz? Pois é, o Independiente Del Valle, que tem o Marcelo Moreno, né? Tem o Marcelo Moreno, menino. Vocês lembram do Marcelo Moreno? Ele mesmo, aquele que jogou no Cruzeiro, né? Aquele que jogou lá no Cruzeiro. Então vamos aqui ao time do Independiente Del Valle. Moisés no gol. O Garcia Basso e o Carabajal, que não é aquele que foi pro Vasco, né? Que era do Santos, foi pro Vasco. Shank, Ortiz, Alcivar, também o Matias Fernandes e o Cortez. Marcelo Moreno e o Sornosa na frente. E ainda o Royos. O time aí do Independiente Del Valle que vai tentar complicar a vida do Corinthians na Libertadores da América. O Corinthians precisa da vitória, né? Precisa da vitória aí, porque a situação do Corinthians, vou até falar para vocês aqui, ó. Buscar aqui pra gente falar certinho a situação do Corinthians nessa edição da Libertadores da América. O Corinthians está em segundo com 3 pontos. Se o Independiente Del Valle vencer, ele ultrapassa o Corinthians
e assume a segunda colocação. E aí complica a vida do Corinthians, porque depois o Corinthians tem mais 3 jogos. Ele joga contra o Argentinos Júnior lá na Argentina, depois joga fora de casa contra o Independiente Del Valle de novo, e depois encerra sua participação contra o time nesse momento mais fraco do campeonato, que é o Liverpool, né, do Uruguai. Então, uma vitória hoje é importantíssima. Perder hoje será terrível para o time do Corinthians, caso isso aconteça, evidentemente. Outro brasileiro que também entra em campo hoje é o Fluminense. Fluminense que vem de derrota no Campeonato Brasileiro aí para o Fortaleza por 4-2, poupou alguns jogadores, mas depois esses jogadores que foram poupados acabaram entrando aí em um determinado momento, né, no jogo do final de semana contra a equipe do Fortaleza lá em Fortaleza, né? Que o Fluminense tem que fazer agora é mudar a chavinha, evidentemente, porque agora se trata de outra competição onde o Fluminense está muito bem, obrigado, 2 jogos e 2 vitórias, né? Saber as coisas então do Flusão do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz deve escalar um time bem diferente do que começou a partida contra o Fortaleza. Marcelo treinou com o grupo como titular, mostrou estar recuperado do problema muscular na panturrilha direita e deve começar jogando contra o River. Com isso, Alexander pode voltar a ser aproveitado no meio de campo. E os jogadores poupados no último sábado, Felipe Melo, Samuel Xavier, Ganso, Arias e também o Keno e Cano retorna a um time que deve ser o mesmo do 4-1 sobre o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Provável escalação então do Flusão: tem Fábio no gol, Samuel Xavier. Aliás, falando em Fábio, meu amigo, que partida, mais uma, né, do Fábio contra o Fortaleza, né? Se não fosse o Fábio, o Fluminense tinha tomado uns 12. Nossa senhora, rapaz, foi 4-2, mas o que esse menino pegou, né? O Fábio mesmo aos seus 42 anos, quase 43, né? Vai caminhar aí para 43 anos. Mesmo assim o menino ainda está jogando em alto nível. Então, Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e também o Marcelo, André, Alexander e Ganso, Arias, Keno e também o Germancano na frente. Esse o Fluminense para o jogo de logo mais contra o River Plate da Argentina. River do técnico Martim de Michelis. Pois é, rapaz, o Martim de Michelis terá 2 baixas no setor defensivo para a partida. O comandante argentino não poderá contar com o zagueiro Paulo Dias, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, e o lateral esquerdo Enzo Dias, que está suspenso após ter sido expulso contra o Sporting Cristal. Seus prováveis substitutos serão Mamana e também o Herrera, respectivamente. Provável escalação então do River, né, da Argentina: tem Armani no gol, Herrera, González Pires, Mamana e também o Casco, Aliendro, Pérez, o Pérez e também o De La Cruz. Bom jogador esse De La Cruz, né, gente? Nossa senhora. Nátio Fernandes, aquele mesmo que jogou a temporada passada pelo Atlético Mineiro, e o Barco e o Betran. Esse o time do River Plate para o confronto contra a equipe do Fluminense. Vou dar um pulinho aqui no grupo do Fluminense. O Fluminense tem 6 pontos em 2 jogos. O The Strongest tem 3 pontos. O River tem 3 pontos. Se o Fluminense vence esse confronto, ele fica praticamente... não que ele se classifique matematicamente falando, né? Ele depois vai restar aí mais 3 jogos, né, para fazer, são 9 pontos. Então, matematicamente, ainda ele não se garante. Mas ele fica ali precisando de uma vitória, dependendo de um empate, né? Quem sabe aí na combinação de resultados no próximos confrontos do grupo, né? Para garantir a sua classificação. A gente pode dizer que encaminha muito bem a sua classificação se o Fluminense vencer esse confronto. Mas vamos aguardar, porque são os 2 melhores times do grupo. E o River precisa mais ainda da vitória do que o time do Fluminense. O Fluminense, o empate, ele vai a 7 pontos, ele fica de boa. Mesmo jogando em casa, 7 pontos ali, na próxima rodada ele pode até garantir. Mas o River, se perder, meu amigo, fica numa situação dificílima na competição, né? Então, também por isso, o jogo se torna
muito mais complicado. Depois o Flusão pega o The Strongest jogando lá na altitude né? Nossa senhora, rapaz, da Bolívia. Depois tem também o próprio River, um jogo na Argentina também. Ou seja, são 2 jogos duríssimos fora de casa. Então é bom o Fluminense já praticamente garantir, né? Porque ele fecha aí essa fase de grupos da Libertadores contra o Sporting Cristal, em casa. E a gente acha, eu acho pelo menos, que até lá o Sporting Cristal já vai estar eliminado, né? Vai vir só cumprir tabela para jogar no Maracanã contra o Fluminense. Então, se o Fluminense tiver 2 derrotas aí, coisa que eu acredito que não vai acontecer, eu acho que o Fluminense se classifica bem nesse grupo, o Fluminense tem a chance ainda de decidir em casa contra o Sporting Cristal, provavelmente já, né? Já morto aí, ou já sem chances nenhuma de classificação. Então é isso, né, gente? Então é isso. Vamos dar mais uma parada e na volta a gente fala de Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, enfim, já a gente traz para vocês. Mas antes, Cristiano Santos, a voz que divulga você e Poções e Bolos da Linde. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Tô de volta pra gente falar de Campeonato Brasileiro, Série B, Série A, pra você que tá aí ligado com a gente, pois é a rodada da Série A, por exemplo, acabou ontem a terceira rodada com o jogo entre Vasco e Bahia. Já a gente fala aí desse confronto vencido pelo Tricolor de Aço, o Bahia. O Bahia tá demais, rapaz, o Bahia tá demais, vem de 2 vitórias seguidas aí, a primeira no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, vamos lá então, né? Falar da competição nacional, que já teve aí o início da 4ª rodada já no jogo de ontem entre Londrina e Criciúma. Mas calma aí que eu falo já desse confronto. Mas antes, deixa eu falar para vocês aqui, tivemos o Criciúma recebendo o Avaí no clássico local e o Criciúma venceu por 1-0. É a terceira vitória do Criciúma, 3 jogos, né? É a terceira vitória mesmo, né? Terceira vitória, tá com 10 pontos aqui, é porque, peraí, é porque ele jogou ontem, rapaz, é isso, já jogou 4, né, ele empatou ontem, já a gente fala desse jogo contra o Londrina, então é por isso que ele tem 10 pontos, né, tá na liderança da competição, em 4 jogos, ganhou 3, empatou 1, tá muito bem nesse começo, o time do Criciúma, né. O Vitória é outro time que também está fazendo uma campanha espetacular nesse início, né, Vitória recebeu o Londrina na sexta-feira e venceu por 2-0. Londrina que já jogou, como já disse aqui, enfrentou o Criciúma já na noite de ontem, né? Ou tarde de ontem. Foi tarde ou noite? Peraí. Vou buscar aqui para vocês. Na verdade foi na tarde, né? Foi na tarde de ontem. Então, Vitória 2-0 é a terceira vitória do Vitória. Terceira vitória do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani venceu mais uma. É outro também que está no bolo ali também de times que venceram as 3 que disputaram aí, né? 1-0 para cima do Ituano. Tivemos Sampaio Corrêa perdendo para o Mirassol em casa por 3-1. Um resultado incrível, né? Do Mirassol aí, porque jogando em casa o Sampaio Corrêa é um time muito difícil de ser batido. Botafogo de Ribeirão Preto 2-0 para cima do CRB. A Chapecoense recebeu a Ponte Preta e as duas equipes empataram em 1-1.
Tivemos a Tombense 1-1 também com o Atlético Goianiense. Novo Horizontino e Sport ficaram no 0-0, né? No 0-0. O ABC perdeu em casa para o Ceará por 2-1. Tivemos o Vila Nova 1-0 para cima do Juventude. Juventude ainda não começou o campeonato, né, rapaz? Juventude, 3 jogos e 3 derrotas na competição. Dedê, bora salvar o Juva aí, rapaz. Bora salvar o Juva. Já tivemos a abertura aí da 4ª rodada no jogo entre Londrina e Criciúma. As duas equipes se empataram ontem lá no Estádio do Café. Às 16 horas foi o jogo, né? E 1-1 no placar. E com esses resultados aí, o Criciúma lidera com 10 pontos. O Vitória tem 9 pontos, é o segundo. O terceiro, o Guarani, tem 9. Em quarto, o Botafogo de Ribeirão Preto também tem 9. Com 6 pontos, o Mirassol em quinto e o Vila Nova em sexto. Com 5 pontos, o Atlético Goianiense na 7ª colocação, com 4 pontos. Chapecoense em 8º, Tombense em 9º e o Novo Horizontino em 10º e ainda o Londrina em 11º. Com 3 pontos, o Ituano em 12º, o Avaí em 13º e o Ceará em 14º. Com 1 ponto, o Sport em 15º, Sampaio Corrêa em 16º, Ponte Preta em 17º. E sem pontuar até aqui, Juventude na 18ª colocação, CRB na 19ª e na lanterna o ABC. Pois é, o ABC que eliminou o Vasco na Copa do Brasil, né? Deu trabalho para o Grêmio e não está conseguindo se acertar aí no Campeonato Brasileiro. São 2 jogos em casa, são 3 jogos. 2 em casa que ele perdeu, né? Então, começando com o pé esquerdo aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos aí da 4ª rodada continuam nessa terça-feira. Teremos a Ponte Preta recebendo lá no Moisés Lucarelli o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo que está muito bem, né? Ganhou os 3 jogos até aqui. Também nessa terça-feira teremos o CRB contra o Sampaio Corrêa, o Atlético Goianiense contra a Chapecoense. Na quarta-feira o Ituano recebe o ABC. O Mirassol, que vem embalado de uma vitória contra o Sampaio Corrêa, recebe o Novo Horizontino. Também na quarta-feira o Juventude recebe o Guarani. O Avaí, também na quarta-feira, ou seja, amanhã, recebe a equipe do Vila Nova. Na quarta também teremos o Ceará, que recebe o rubro-negro baiano Vitória. E também na quarta o Sport recebe a equipe da Tombense lá na Ilha do Retiro. É a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Falar da Série A do Brasileirão para você que está ligado com a gente, mas antes da gente falar da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro, deixa eu trazer aqui para vocês o que foi dito no áudio, ou no VAR, né? O áudio do VAR, da expulsão aí, rapaz, da não expulsão, na verdade, né? Do jogador do Flamengo, Thiago Maia. O que a árbitra falou aí com as suas companheiras, os seus companheiros aí de jornada, né? Vamos saber então. Em áudio do VAR, a árbitra explica não expulsão de Thiago Maia, do Flamengo, abre aspas, ele erra o chute, fecha aspas. Quero que vocês prestem bastante atenção para não dizer assim, Cristiano pega muito no pé. A CBF divulgou nesta segunda-feira, ou seja, ontem, a comunicação entre a arbitragem de campo e o VAR da vitória do Botafogo sobre o Flamengo no último domingo pelo Brasileirão, com as explicações aí para a não expulsão de Thiago Maia. O volante recebeu cartão amarelo após acertar um chute em Diplácito do Botafogo, né? O lance foi duro e gerou muita reclamação do lado alvinegro. Vamos conferir então o diálogo aí das árbitras, né? A Leila Nayara Moreira da Cruz, ela foi assistente 2 nesse confronto, e ela disse o seguinte: a bola estava em jogo, é falta, tá bom? É para cartão amarelo, tá bom? Foi o que ela disse. A Daiane Caroline Muniz dos Santos, que estava no VAR, ela disse o seguinte: nós temos força nesse contato, tá? O jogador de vermelho não joga bola, no caso o Thiago Maia, e usando força excessiva, ele atinge a canela do adversário, ok? Esse jogador, ele erra. Deixa eu repetir para vocês aqui, senão não fica bem compreensível. A Daiane Caroline Muniz dos Santos, do VAR, né? Que ela foi a responsável pelo VAR, ela disse: nós temos força nesse contato, tá? O jogador de vermelho não joga bola e usando força excessiva, ele atinge a canela do adversário, ok? Esse jogador, ele erra totalmente a bola e atinge com força alta
a canela do adversário. Agora a Edna Alves Batista, que era a árbitra central aí desse confronto entre Flamengo e Fluminense, aliás, entre Flamengo e Botafogo, perdão, ela disse o seguinte, ouvindo tudo isso, depois de ter ouvido tudo isso, ela disse o seguinte: ele vem para chutar a bola e os dois se chocam. Caramba, velho. Eles vêm para chutar a bola e os dois se chocam. Não, os dois não se chocam. O jogador do Flamengo chuta e a bola tá no chão, ele vem no alto e chuta o jogador do Botafogo. Ela disse mais, ele erra o chute, entendeu? Ele vai na bola, Daiane. Está vendo? Eu vou continuar com o amarelo. Eu fico me perguntando, será que eu estou enxergando errado? Ou é ela que estava... Ela estava ali, mas ela não estava ali. E às vezes você está num lugar, mas sua cabeça está em outro. Aí as coisas que acontecem você não capta muito bem, não registra muito bem. É só essa explicação que eu vejo. Porque a força que o Thiago Maia vai na jogada e como ele acerta o jogador do Botafogo, a bola... O jogador do Botafogo está aqui, ele vem e bate. A bola está aqui embaixo. A bola passa. Ele vem por cima e bate. Não tem explicação, não tem o que dizer a não ser expulsão nesse lance. Sinceramente, só conversando com ela, o que é que você viu no lance? Né? Sinceramente. Acho que não vai acontecer nada, e como não acontece nada com esses árbitros, eles erram e não acontece nada. Que bom que dessa vez não prejudicou o Botafogo assim em questão de resultado. Questão de resultado não. Ele entrou tão forte no jogador do Botafogo que até ele se machucou. E não vai jogar no jogo da Libertadores amanhã pelo Flamengo. Tamanha, amanhã ou quinta, tamanha é a força que ele foi. Não foi choque. Choque é diferente. É quando o jogador está disputando a bola e ali vem, se chocam. Aí é diferente. É como uma cabeçada, né? Um cabeceia a cabeça do outro. Ali é um choque. Aí acontece. Mas esse lance aí não foi um choque, não. Terceira rodada, então, do Brasileirão já encerrado. Todos os jogos já aconteceram e a gente vai passar os resultados para vocês que estão ligados com a gente. No sábado tivemos um empate entre Coritiba e São Paulo em 1-1. Fortaleza recebeu o Fluminense, que poupou alguns de seus jogadores. E um jogão de bola, né, gente? Jogão de bola e o Fortaleza 4-2 para cima da equipe do Fluminense. E o destaque desse jogo do lado tricolor foi o goleiro Fábio, né, rapaz? O goleiro Fábio que vem numa fase espetacular. Se não fosse ele, a gente estaria aqui, rapaz, 10, 12. Salvou demais o Flusão. E foi aquelas defesas, defesa assim, não, essa daí eu pegava também. Defesas, pelo menos umas 5. Dificílima, gente. Muito difícil. Tivemos também o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians. O jogo foi lá no Allianz Parque, né? Palmeiras fez 2-0. Até parecia que ia golear o seu rival. Mas no segundo tempo, o Corinthians acabou diminuindo no gol contra, né? Da zaga do Piquerez, né? Lateral esquerdo do Palmeiras. E aí, depois disso, o jogo acabou aí ficando mais equilibrado. O Corinthians teve até chance de empatar, não conseguiu. O Palmeiras venceu a sua segunda partida na competição. Tivemos ainda no sábado o Santos recebendo o América Mineiro. O América Mineiro que não havia vencido no campeonato. O Santos também não tinha vencido. O Santos venceu por 3-2 e de virada. Resultado não é surpreendente, mas não deixa de ser, né, você falar assim, caramba, o Cruzeiro venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista. Não deixa de a gente ter esse tipo de reação pelo momento que o Cruzeiro vinha vivendo, né? Tudo bem, uma boa vitória pela Copa do Brasil, mas não vinha mantendo uma regularidade. Cruzeiro 3-0 para cima do Bragantino, jogando muito bem, era para ter sido até mais. O Atlético Mineiro no sábado recebeu o Atlético Paranaense, devolveu aquela derrota pela Libertadores da América, né? O Atlético Paranaense pela Libertadores venceu por 2-1, agora o Galo venceu, fez 2-0 e tomou o gol aí, e o Mineiro venceu por 2-1, com 2 gols dele, rapaz. Hulk finalmente marcou no Campeonato Brasileiro. Tivemos o clássico carioca no domingo entre Flamengo e Botafogo. Flamengo que vinha de uma boa vitória aí pela Copa do Brasil contra o Maringá por 8-2
foi todo animado, começou o jogo muito bem para cima, pressionando o Botafogo, até o Botafogo fazer o gol. Depois que o Botafogo fez o gol, aí o time do Flamengo se abriu mais e o Botafogo teve muito mais campo para jogar. Chegou a ter fazer 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. Segundo tempo o Flamengo voltou melhor, com mudanças, né, com Everton Ribeiro, por exemplo, no time, e deu a sorte, vamos colocar assim, de o Botafogo ter um jogador expulso já no começo do segundo tempo, o que fez com que o Flamengo, né, fosse mais para cima ainda do Botafogo, e o Botafogo se encolhesse muito mais devido a essa expulsão e ficado com um jogador a menos. Mesmo assim, o Botafogo, numa arrancada, né, numa contra-ataque, acabou fazendo o terceiro gol, 3-1. O Flamengo diminuiu, né? Evidentemente diminuiu, estava 2-0, o Flamengo diminuiu, 2-1. Aí o Flamengo em cima perdeu alguns gols, não conseguiu empatar. O Botafogo em uma saída acabou com o Tiquinho Soares fazendo o terceiro gol e aí levando o torcedor do Flamengo e o Flamengo ao desespero, que tinha que ir para o ataque de qualquer jeito para tentar diminuir e quem sabe tentar empatar. Diminuiu, né, com o zagueiro Léo. Léo fez os 2 gols do Flamengo, mas aí não conseguiu empatar o confronto e terminando em 3-2 para a equipe do Botafogo. Botafogo que venceu as 3 na competição, São Paulo na estreia, o Bahia fora de casa e agora o Flamengo. Nesse momento, claro que só são 3 rodadas, mas o Botafogo lidera a competição. Também no domingo tivemos o Internacional recebendo o Goiás. O Internacional não fez um jogo brilhante, mas também não fez um jogo de tomar sustos, aquela coisa toda. O time do Internacional, é nítido que o Internacional precisa de mais tempo para melhorar, de mais jogos, precisa de mais peças também, mas mesmo assim o Internacional não fez um jogo ruim. Venceu com um golaço, né, de Depena, um gol muito bonito. Depena pegou um 100 puro espetacular e deu a vitória aí para o time do Internacional sobre o Goiás. O Cuiabá recebeu o Grêmio finalmente, né? Finalmente, havia vencido na estreia, depois não conseguiu vencer, né? E aí, venceu, até empatou pela Copa do Brasil, o torcedor já começava a chiar, mas o Grêmio venceu fora de casa o Cuiabá por 2-1. Ontem, mais conhecida como segunda-feira, tivemos o jogo que fechou a terceira rodada. Vasco e Bahia, todo aquele favoritismo, aquela coisa toda, o Bahia não tinha vencido ainda, o Vasco estava vindo de uma vitória contra o Atlético Mineiro em Minas e também um empate com o Palmeiras no Maracanã, né, na segunda rodada, e todo o favoritismo para o Vasco, Caldeirão lotado, uma festa muito bonita, mas aí esqueceram de avisar o Bahia, esqueceram de avisar o time do Vasco também, que tinha que jogar bola, que só vence o jogo fazendo gol. E aí o Vasco começou muito bem, pressionando lá em cima, aquela coisa toda, perdendo gol, até que no final do primeiro tempo o Bahia acertou um contra-ataque mortal, fez 1-0 com o Tassiano. Vocês lembram do Tassiano que jogava no Grêmio no ano passado? Tassiano fez um dos gols da vitória do Grêmio contra o Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Dessa vez, com a camisa do Bahia, né, ele fez mais um contra o Vasco. Dessa vez a vitória contra a equipe do Vasco, só que com a camisa do Bahia. Bahia vence por 1-0, quebra aí a sequência do Vasco, deixa o torcedor meio chateado, muito chateado, né, pelas atuações muito ruins do Vasco da Gama. Não teve um jogador assim de destaque, a não ser o Léo Jardim, que se destacou muito, né, nesse confronto, senão o Bahia teria vencido por 3-4, sem sombra de dúvida, em São Januário. Mereceu até ganhar demais, como estou dizendo para vocês, mas é futebol, né, gente? Campeonato Brasileiro, aquele negócio, não, mas vai pegar o Cuiabá é o time que vai lutar para não cair. É jogo duro, gente. Olha o Grêmio venceu só por 2-1, né? Olha o Internacional em casa contra o Goiás, 1-0. Cristiano mais venceu, mas foi jogo duro. Olha o Flamengo. O Flamengo era muito favorito contra o Botafogo, mesmo com a boa fase do Botafogo, 3-2 Botafogo, né? Então assim, você vê jogos. Olha o Palmeiras com todo esse favoritismo, 2-1 só para cima do Corinthians, né? Olha o São Paulo que vinha embalado, e o Coritiba numa fase trágica, terrível, 1-1 jogo. Então, Campeonato Brasileiro é isso, gente, é muito difícil mesmo. Classificação então da competição, Botafogo lidera com 9 pontos, aí vem os times aí com 7 pontos, Fortaleza em segundo, terceiro Palmeiras, em quarto Internacional, ambos com 7 pontos. Com 6 pontos, Fluminense em quinto, Cruzeiro em sexto e o Grêmio em sétimo com 4 pontos.
Em oitavo, São Paulo. Em nono, Vasco. Em décimo, Atlético Mineiro. Em 11º, Santos. Em 12º, o time do Bragantino com 3 pontos. Flamengo em 13º e o Atlético Paranaense em 13º também. Em 14º, aliás. Em 15º, Bahia. E em 16º, Goiás. E ainda o Corinthians na 17ª colocação, com 1 ponto. 18º, Cuiabá e 19º, Coritiba. E sem pontuar ainda no campeonato, né? O único que ainda não pontuou, 3 jogos, 3 derrotas, o América Mineiro. Próxima rodada do Brasileirão, que é a 4ª rodada, no sábado, às 16 horas, teremos o Cruzeiro recebendo a equipe do Santos, o Fluminense no clássico carioca contra o Vasco da Gama, sábado às 21 horas no horário de Brasília. No domingo, os seguintes jogos: às 11 horas, o América Mineiro recebe o Cuiabá. O São Paulo recebe às 16 horas o Internacional. O Atlético Paranaense recebe também no mesmo horário a equipe do Flamengo lá na Arena da Baixada. O Bahia, também no mesmo horário, recebe o Coritiba. O Botafogo recebe às 18h30 o Atlético Mineiro. O Goiás, também às 18h30, recebe o Palmeiras. O Grêmio, no mesmo horário, às 18h30, recebe o RB Bragantino. E o Corinthians, na segunda-feira, fecha aí essa 4ª rodada com o confronto contra a equipe do Fortaleza. O jogo acontece às 20 horas, às 8 horas da noite. E aí se encerra a 4ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, esse meio de semana tem Libertadores da América, Copa Sul-Americana, e a gente vai trazer tudo aqui para vocês no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Lembra vocês mais uma vez, daqui a pouquinho, às 15 horas, tem mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para a gente trazer aí e debater, falar com você aqui sobre os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio acontece daqui a pouquinho, às 13 horas, no horário de Brasília. Se liga! Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Abraço para vocês e até daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouquinho a gente se fala, a gente se vê aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Beijo no coração.